Café Web TV, um programa da comunidade Manejo da Lavoura Cafeeira. Seu objetivo aqui prático. Se não fosse o endividamento hoje da agricultura, faz dois modelos, eu acho que nem 3 gerações vindo. Eu entrei em café quando nós não tínhamos fundo café. O Brasil produzia 20 e poucos milhões de sacas de café, consumia 4, e nós tínhamos cerca de 30 milhões de sacas de café no mundo. Não, nos países produtores. A minha missão era ajudar a administrar um ciclo de superprodução permanente e um mercado estagnado no consumo de café. Se não fosse a dívida do produtor de 7 bi, esse mundo hoje estaria encerrado. Nós estaríamos diante de uma nova fase. Na minha época, a gente se perguntava no governo por que um brasileiro era produtor de café. A gente ainda ousava fazer essa pergunta, porque a estrutura do negócio era de um negócio complicado, pesado. Hoje, a história é outra. E a história é outra, e até justifica a gente pensar o seguinte: por que uma companhia lança uma cápsula, ou várias companhias lançam uma cápsula com 4 gramas de café, e eu, ao adquirir 3 cápsulas, eu estou, na verdade, pagando por meio quilo de café na prateleira. Porque hoje o setor café permite a retenção de renda. Hoje o setor café permite você ousar e lançar produtos mais sofisticados. Só que eu posso ter essa convicção, depois de 34 anos em café, dos quais 12 no exterior. Mas quem tem que ter essa convicção hoje é o produtor. Hoje vocês são um elemento da cadeia que está atendendo a escassez. Hoje vocês são um elemento da cadeia que pode puxar pela valorização do produto. Agora, o mundo não é fácil. A produção de café não é fácil. Por quê? Porque quando a gente fala lá em Brasília, sazonalidades, quando a gente fala que tem desencontro entre a colheita e a demanda, eles entendem em Brasília como um problema botânico ou um problema da caracterização do produto. Aí a gente não tem a convicção do administrador público que isso é fruto de caixa. Esse é um problema de desencontro entre o que você gasta para conseguir concluir o seu produto, a sua produção real, com o que você vai ter de demanda e de receita. E o segredo hoje é exatamente saber fazer a gestão do seu fluxo de caixa e o mercado fazendo a gestão do fluxo de oferta. Esse é o segredo hoje de todos os agentes que estão no mercado. Então, quando o Edilson falou de um produtor ou de alguém tentando, vamos dizer, influenciar um produtor a esperar R$1.000, ele se esqueceu de qualificar que nós estamos saindo de uma safra pequena e entrando numa grande. Como é que eu poderia esperar que o preço fosse duplicar quando eu estava comercializando uma safra de ciclo pequeno e entrando numa safra de ciclo grande? Essa convicção os senhores têm que ter. Quem administra o fluxo de caixa, nós podemos criar instrumentos, nós podemos tentar arrumar recursos, mas quem tem que ter a convicção de gestão de fluxo é o produtor individualmente. E são 220 mil no Brasil e são 1,8 bilhão no mundo. Não é pouca gente, não. Mas quem hoje domina e forma o mercado é o Brasil. Eu fiz só 3 colunas. Se os senhores não acreditarem nessas 3 colunas, os senhores não vão formar a convicção do negócio dos senhores. O café hoje tende a incrementar o consumo mundial nessa razão. Não há produção para atender isso. Olha, se eu pegar em 12 anos, a maior produção de todos os países produtores do mundo, eu chego a 174 milhões de
sacas de produção potencial. Se eu pegar a maior produção de cada país do mundo nos últimos ciclos, eu chego a 153. Quer dizer, teria que haver uma coincidência de que todos os países do mundo, com o seu parque cafeeiro, pudessem produzir produção potencial. Então não há café para sustentar esse consumo. Perfeito. Então eu estou diante de um bom negócio. Não tem estoque. Os estoques de trabalho, quer no país importador, quer no exportador, são neutros. Eu tenho sim ameaças localizadas. Quais são as ameaças? Eu faço aqui. Estoque mundial, só para corroborar a minha afirmativa anterior, eu tenho que ter convicção desse número. E aqui está a primeira ameaça. A primeira ameaça é que nós tínhamos certeza que o mundo não poderia mais fazer substituição técnica de café, que eles iam pegar tudo que era lavado, eles iam comprar tudo que era robusto e o Brasil ficava no último da fila como sempre. Isso mudou. Esse paradigma está encerrado. O mundo não quer mais café ácido. O mundo quer a blendagem de Brasil e de robusto. E agora, quem entra na margem são os cafés quadrados. Boa notícia. Mas eu continuo tendo uma ameaça. Porque eu tenho um ciclo de alimentação que está se estreitando, mas ele é impactante. Então, esse ano que nós estamos acabando, nós temos as estocagens no mundo na faixa de 5 milhões de sacas de café. Mas nessa safra que nós estamos começando, vai haver um incremento de 3 milhões, produzido basicamente pelo Brasil. Só que depois vem o quê? Vem um ano de ciclo de baixa brasileiro, o 3 é neutralizado por quê? Porque vão usar o 3. Então, se eu comercializar de forma errada na safra, eu simplesmente vou passar o controle de 6 milhões de sacas de café para alguém. E isso que nós temos que ter um parceiro governo entendendo e, de alguma forma, nos ajudando a carregar o fluxo de safra. Por isso que os 5 milhões de sacas ali de baixo, programa de opção. Por que é fundamental o programa de opção? E qual é a circunstância pela qual o programa de opção está sendo feito? Quando em 2002 nós fizemos o primeiro programa de opção, nós fizemos para tentar segurar o mercado. O efeito seria neutro. O senhor se lembra que foi na véspera do ingresso do governo Lula, nós tínhamos um câmbio altamente especulativo, tudo indicava que o preço irreal ia despecar. Fizemos o programa de opção, o câmbio continuou desvalorizando e o café aumentou. O preço do café disparou na verdade. Por quê? Porque o mercado entendeu que haveria um comprador universal por um volume significativo. Hoje, se a gente fizer um programa de opção, é dentro de outras circunstâncias. O mundo está careca de saber que mantida a taxa de consumo mundial, que não mais é feita só pelos Estados Unidos e pela Europa e pelo Japão. Hoje o mundo está dividido, a estrutura da demanda mundial hoje é totalmente diferente. Na minha época, eu falava com 4 compradores europeus, 2 americanos e um japonês. Hoje o mercado mundial de café é muito mais sofisticado. 70 consumem eles, 70 consumimos nós. Quem somos nós? O tipo leste europeu, países exportadores, e o mundo mudou. E essa diversificação de demanda também nos ajuda. Então esse programa é que nos dá a condição de permitir ao produtor, junto com todos os instrumentos que estão hoje sinalizados, poder administrar seu fluxo, sabendo que hoje ele vai entrar numa safra de ciclo baixo na próxima, quando o consumo mundial continua crescendo. Outra ameaça, e essa é mais importante. Não, vamos passar. Bom, essa é clássica. Essa é simplesmente a questão de fluxo de caixa de curto prazo. Quer dizer, eu tenho entrada de café. Quando a gente fala entrada de café, a gente usa saca, eu devia usar dinheiro. Quer dizer, quanto custa para o produtor trazer, por que ele é obrigado a trazer isso para o mercado? O mercado não suporta essa oferta de curto prazo. Se o produtor não tiver a capacidade, um recurso próprio ou de crédito, ele é obrigado a entrar no mercado vendendo para fazer frente à sua pressão de caixa, de despesa da fazenda.
E a demanda, ela é dessa jeito, não tem, a distribuição dela permanentemente é calculada dessa forma. Quer dizer, não há, você pode ter uma discussão entre uma empresa, um economista, alguém que faça modelo na área de café, mas essa é a distribuição da demanda. Não há nada a fazer. Eles vão comprar 1, 2, 3 meses na frente, mas eles vão comprar para atender essa demanda. E nós temos essa entrada de café. Um menos o outro dá um saldo. E esse saldo alguém tem que suportar. Quem é que suporta? É o produtor. Se o produtor não tem capacidade de suportar, ele transfere, vendendo café a preço barato, para algum agente econômico. Isso nós temos que evitar. Por isso, doutor Edilson, eu acho tão importante, primeiro, eu acho que o planejamento estratégico que o Ministério da Agricultura está sinalizando é importante porque eu acho que ele interrompe uma forma de pensar café no Brasil, porque ele vai criar um novo paradigma. O mundo precisa de uma cafeicultura melhor e maior, não necessariamente em área, pode ser em produtividade. Por quê? Porque a demanda mundial está sinalizando isso. Só que isso tem que ser feito ao mesmo tempo que o produtor seja capaz de reter renda. Quer dizer, eu estou cansado de ouvir o seguinte: o custo de produção é 320, o preço do café tem que cair a 320. Por que o produtor de café tem que ganhar lucro? Não. Nós temos que, de alguma forma, criar mecanismos para retenção de margem. O produtor não pode ficar pressionado pelo fato de ter lucro. Sozinho é difícil. Com apoio do governo fica bem mais fácil. Obrigado.